As Bruxas, o livro infantil que deu origem a um dos filmes que mais me dava medo na sessão da tarde. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui a gente fala sobre literatura infantil e eu te ajudo a conhecer livros infantis de alta qualidade, principalmente como ler esses livros com as suas crianças de forma que as suas crianças possam se desenvolver enquanto leitoras, para que elas possam se apaixonar por esse universo dos livros infantis e também se tornarem leitoras críticas, se tornarem crianças que pensam sobre aquilo que é colocado diante delas através da leitura. Se você está chegando aqui agora, já quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. O vídeo de hoje faz parte de uma playlist Clássicos da Literatura Infantil, onde você vai encontrar vários clássicos da literatura infantil e onde eu coloco livros que nós lemos no Clube da Bel, que é o meu clube de leitura. O Clube da Bel é um espaço para você que quer crescer como leitora e que quer saber como mediar a leitura com a sua criança. Você que quer conhecer esses livros que talvez não tenha conhecido na sua infância, como foi o meu caso. A gente já leu vários livros no Clube da Bel. Livros como Peter Pan, O Hobbit, Mary Poppins. A gente já leu Monteiro Lobato. A gente já leu outros clássicos, outros autores clássicos brasileiros. Vários outros clássicos internacionais e nacionais também. E o clube é um espaço onde cada uma faz a sua leitura individualmente e a gente se encontra para conversar sobre aquilo que é lido. Eu mando sempre um material de apoio para que você possa enriquecer mais a sua leitura, prestar atenção em alguns pontos ali da história para que a gente possa então discutir, conversar e sair um pouco da caixa, né? Essa experiência de ler com outras pessoas, de conversar é muito rica. Tem bastante gente que está comigo no Clube da Bel já faz muito tempo. Eu comecei o clube lá em 2022, agora já estamos no nosso terceiro ano, já na metade do nosso terceiro ano, e hoje eu vou compartilhar com vocês um livro de um autor que está sempre presente com a gente, que é Roald Dahl. Roald Dahl é um autor inglês, um autor super importante na história da literatura infantil inglesa. Ele escreveu muitos livros e muitos livros que viraram filmes, como é o caso de Matilda, como é o caso de Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, James e o Pêssego Gigante e As Bruxas, que deu origem ao filme A Convenção das Bruxas. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Roald Dahl, sobre a história, sobre a vida do Roald Dahl, que é o autor deste livro aqui, de todos que eu acabei de citar, você pode assistir esse vídeo aqui no canal, que é o vídeo do tour que eu fiz no Museu do Roald Dahl, que fica bem pertinho de Londres. Eu fiz esse tour no ano passado, quando eu estava fazendo intercâmbio na Inglaterra, e foi muito legal. Ali eu compartilho várias curiosidades sobre o espaço, né, do museu e sobre a vida e a obra do autor também. Mas vamos falar sobre este livro aqui. As Bruxas conta a história de um menino que ficou órfão e acabou sendo criado pela sua avó. A sua avó é norueguesa, os seus pais também eram noruegueses, mas ele nasceu já na Inglaterra e quando seus pais faleceram em um acidente, a avó dele ficou responsável pela guarda dele, pela educação dele. E como os pais tinham pedido, a avó se mudou então para a Inglaterra para que ele fosse educado numa escola inglesa, para que ele fosse educado lá onde ele já morava antes com a família. E essa avó era a pessoa favorita no mundo desse menino. E eu estou falando avó e menino, porque esses são os nomes deles nos livros. Esses dois personagens não recebem nomes próprios aqui nessa história. Essa avó, ela tinha assim um pouco de magia, sabe? Era uma avó que gostava desse mundo da fantasia e que contava várias histórias para esse menino, que entrava no mundo da imaginação. E uma história que ela contou para ele foi uma história sobre as bruxas. E todas as histórias que ela contava, elas soavam como verdade. E essas histórias sobre as bruxas, elas revelavam características das bruxas. Elas falavam que as bruxas, por exemplo, eram carecas e que elas no dia a dia usavam perucas para não serem reconhecidas. Falava que as bruxas precisavam usar luvas porque as mãos eram horrorosas, então para não serem reconhecidas em público, elas tinham toda uma pose, uma elegância, assim, eram super finas, né? Mas que quando elas estavam então, né, na sua versão bruxa, elas eram carecas, horrorosas. E a avó também contava o que ela sabia de histórias que as bruxas gostavam de fazer com as crianças, né? Que elas tinham planos ali de acabar com as crianças. E bom, a avó contava todas essas histórias meio como se fossem histórias, né? Mas elas eram tão vivas que elas foram ficando ali na memória do menino. E aí teve um momento na história em que os dois foram tirar umas férias em um hotel. E o menino levou seus 2 ratinhos que ele tinha ganhado de presente ali numa gaiolinha e ele e a avó foram para esse hotel e
E aí o menino ficava indo pra cima e pra baixo com os ratinhos. Aí o pessoal, os donos do hotel disseram que não pode ter animais, blá 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 blá. Então ele caminhava com os ratinhos escondidos e numa dessas brincadeiras, sempre tentando estar escondido, ele acabou ficando preso dentro de uma sala de convenções do hotel, e ele ficou preso ali dentro quando o pessoal, as senhoras que iam ter uma reunião, iam ter um evento ali, começaram a entrar. E ele não podia sair dali porque iam pegar ele, né? E ele ali, escondidinho, começou a ouvir, começou a perceber o que estava acontecendo. E ele percebeu que ele estava no meio da convenção das bruxas. Todas aquelas mulheres que estavam ali no hotel eram bruxas. E aí, com as portas trancadas ali, elas tiram as suas perucas e elas se revelam e começam a fazer os seus planos. E os seus planos eram terminar com todas as crianças do mundo, começando pelas crianças da Inglaterra. E ele ouviu todos os planos e isso fez com que ele soubesse como contornar isso, né? Depois ele consegue escapar e aí, com a ajuda da avó, com a ajuda de um outro amigo ali, eles conseguem solucionar os problemas e acaba que no final... vou dar spoiler, né? Vocês já devem ter visto. Mas no final, em vez de acabarem com todas as crianças, eles conseguem reverter o negócio e acabam com todas as bruxas da Inglaterra. E assim, o menino e a sua avó têm um final feliz. Mas antes desse final chegar, tem muita emoção, tem muita aventura, tem muita travessura também. Roald Dahl é um autor que escreve para crianças já um pouquinho maiores, né? Esse é um livro que ele pode ser legal de ser lido com criança a partir de uns 5 anos, talvez, depende sempre da criança, né? Mas eu indicaria a partir de uns 5 anos. Ou pode ser lido já pelas crianças, lá pelos 8, 9 anos. É um livro que super se conecta, mas é um livro mais infantil, né? No Clube da Bel mesmo, lá no meu clube, a gente leu ele muito com esse olhar na infância, pensando nas crianças, que é diferente de alguns outros livros que a gente já leu no clube que se conectam mesmo com a gente, que são livros que nos emocionam. Esse aqui é um livro mais feito para crianças mesmo, mas é um livro bem gostoso, bem dinâmico de ler, um livro de aventura, é um livro com bastante ação, uma história inesquecível. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para esse livro aqui, tanto na Amazon quanto na estante virtual, que são os 2 principais lugares que eu compro meus livros, e são os 2 lugares onde, se você fizer a sua compra utilizando os meus links, você não vai pagar nada mais por isso, mas vai estar ajudando o meu trabalho aqui nesse canal, que é um trabalho gratuito de bastante informação para você. Então, se você for comprar algum desses livros ou qualquer outra compra de livros que você for fazer, lembra de entrar em algum link meu, que vai ter sempre na descrição dos vídeos, e fazer a sua compra através dele, porque assim uma comissão da sua compra é revertida para mim e assim você consegue ajudar esse trabalho se manter. E eu fico muito feliz. Muito obrigada. E por hoje é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!